que o teu querer se cumpra em mim. Que o querer do nosso Deus se cumpra na sua vida. Que isso que nós cantemos aqui seja de fato verdade. Não sejam palavras jogadas ao vento, querido. Que você busque, de fato, que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Toma o meu coração, Senhor. Toma o nosso coração, Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, eu vou citar aqui 3 textos. O primeiro deles é Salmos, livro dos Salmos, Salmo de número 80, 18 e 19. Salmo 80, 18 e 19. O segundo é o Salmo de número 85, 6. E o terceiro é Romanos 12, 11. Então, Salmo 80, 18 e 19. Eu estarei lendo aqui, e eu peço que você acompanhe a leitura da palavra aí no seu lugar. Eu louvo a Deus pela vida do Senhor, seu Abel. É uma alegria para nós ver o Senhor aqui novamente na igreja. A igreja orou pelo Senhor, e louvado seja Deus porque o Senhor está aqui com a saúde restabelecida. Amém. Que Deus o abençoe sempre. A palavra do Senhor diz assim, Salmo de número 80, versos 18 e 19. E assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Salmo 85, 6 diz assim: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. E por último, Romanos 12, 11 diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Querido, quem está satisfeito com a sua vida espiritual aqui? Não precisa, obviamente, responder. Faça essa resposta para dentro de você mesmo. Responda para o teu coração. Quem está satisfeito com a vida espiritual que tem levado? Quem acha que tem vivido de uma forma que de fato tem agradado a Deus? Tem vivido da forma que Deus espera que você viva? Por outro lado, quem está insatisfeito aqui com o tipo de vida espiritual que leva? Quem acha que de fato precisa mudar? Quem acha que de fato precisa se acertar com Deus? Nesses últimos meses, pastor, nós temos falado aqui sobre avivamento. Nós temos aqui refletido sobre a necessidade de um avivamento. Um avivamento na nossa vida, um avivamento na vida dessa igreja. E a pergunta que tem sido colocada para nós aqui, muitas vezes, principalmente pelo pastor Wagner: você de fato quer um avivamento? Você fala sério que de fato quer um avivamento? Ou é tudo balela? Ou é tudo conversinha fiada? Você acha que você precisa de um avivamento? Você quer, deseja, de fato, um renovo na sua vida espiritual? Na vida dessa igreja? Isso é verdade, querido? Nesses 2 textos do livro dos Salmos que nós lemos, o salmista reconhece a necessidade de um avivamento no povo de Deus. E ele clama: vivifica-nos, Senhor. Vivifica-nos, Pai. Em Romanos, o apóstolo Paulo nos exorta, nos manda a sermos fervorosos espiritualmente. Sede fervorosos de espírito. Não é uma sugestão, não é uma opção, é um mandamento, é um imperativo. Sede fervorosos de espírito. E fervor, querido, é óbvio, eu imagino que todos nós aqui temos maturidade o suficiente para saber que fervor não é estar aqui gritando, pulando, sapateando, gritando glória a Deus e aleluia durante o culto. Fervor espiritual é amor a Deus. Fervor espiritual é desejo intenso de buscar a Deus. Fervor espiritual é entusiasmo
pelas coisas de Deus. Fervor espiritual é zelo, é cuidado, é dedicação às coisas de Deus. Fervor espiritual é paixão por Deus. Hoje nós reconhecemos que nós precisamos de um avivamento. Pelo menos, se não todos aqui, eu tenho certeza, a grande maioria reconhece que eu e você, individualmente, mas que também essa igreja, nós precisamos de um avivamento. Hoje dentro da igreja, dentro do povo de Deus, o amor de muitos se esfriou. O amor pela palavra de Deus se esfriou. O amor pela igreja, pela casa de Deus se esfriou. O amor pelo Deus da palavra se esfriou. Quantos hoje têm uma vida espiritual morna, estagnada, superficial, rasa? Uma vida espiritual, podemos dizer assim, meio que no automático. Eu vou levando, eu vou tocando. Mecânica. Quantas pessoas hoje vêm à igreja sem paixão, pastor? Sem brilho nos olhos, sem fogo no coração, sem entusiasmo, sem aquele desejo e a alegria de buscar a Deus e de saber que Deus está aqui. Frios. Quantos hoje poderiam estar na igreja e não estão? Estão lá nas suas casas fazendo sei lá o quê, porque qualquer coisa é motivo para não estarem na igreja. Quantos poderiam estar na IBD ouvindo a palavra do Senhor? Quantos poderiam estar nos cultos à noite adorando e cultuando o nosso Senhor, sendo alimentados pela palavra de Deus? Quantos poderiam ou podem estar aqui às terças-feiras ouvindo a palavra do Senhor, orando como congregação, como igreja? Mas eles não vêm. Eles não vêm. Quantos vêm, eu volto a dizer isso, mas vêm sem brilhos nos olhos, vêm sem entusiasmo, vêm sem se prepararem para se colocar na presença de Deus, sem se prepararem para cultuar a Deus. Viemos à igreja de qualquer jeito, perdemos a noção de quem é o nosso Deus, do que é prestar um culto real e verdadeiro ao nosso Senhor. Estamos aqui de qualquer jeito. Quantas pessoas ouvem a palavra, escutam a palavra, ouvem a mensagem, mas saem daqui da mesma forma que entraram? A palavra não mexe, a palavra não entra, a palavra não transforma. Eu às vezes, sincero que isso já aconteceu comigo, eu não entendo. Às vezes essa palavra está sendo pregada aqui dentro, as pessoas estão lá fora mexendo em celular, e a palavra sendo pregada aqui. Quantas pessoas estão na igreja, mas tudo incomoda, tudo que é feito na igreja incomoda aquelas pessoas, porque elas se insatisfazem, elas se descontentam com o louvor, com a liturgia, com o coro, com a mensagem. Tudo incomoda. Ela vem para ser satisfeita, ela vem para ser agradada, não para prestar um culto a Deus. Quantas pessoas se irritam porque o culto demora, porque a EBD demora, pastor, porque a EBD tem prazo de validade. Não, eu vou na igreja, mas a igreja, o culto tem que começar às 6 e acabar às 7h30. A IBD tem que começar às 9 e acabar às 10h30.
E elas se irritam porque a EBD passou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Elas se irritam. Se irritam porque o culto, ao invés de acabar às 7h30, acabou 8 horas, pastor. E elas se irritam. A igreja, não, a palavra tem que ser pregada num tempo limitado. Imagine isso. Se irritam porque a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, demora 10, 15, 20 minutos, a mais do que ele imaginava que deveria durar. Nós precisamos de um avivamento, pastor. Eu me lembro dos estudos que nós tivemos no último trimestre, quando estudamos o avivamento na história bíblica. E a gente ouviu e aprendeu que o povo tinha sede e fome da palavra, e que eles queriam ouvir a palavra, e que eles não se incomodavam da palavra ser pregada durante 2, 3, 4 horas, durante o dia todo. O povo tinha fome e sede de ouvir a palavra. E nós falando em avivamento aqui, o povo se incomodando, porque a palavra demora demais. Você de fato quer um avivamento, querido? Que avivamento que você quer na sua vida, amado? Que dificuldade nós temos das reuniões de oração, pastor? Que luta! O povo não vem. É uma luta dentro do conselho nós conseguimos estabelecer um hábito de oração. É uma luta conseguir trazer as lideranças dos departamentos dessa igreja para orar com o conselho, porque nós chamamos e ninguém aparece, ou se aparece são poucos. Luta, porque tudo é motivo para nós não nos reunirmos para orar. E nós falamos em avivamento, e nós buscamos um avivamento, e nós queremos um avivamento. Muitos têm despertado, eu não deixo de reconhecer isso, pastor, e a gente vê isso. Louvado seja Deus, porque alguns, talvez muitos eu esteja exagerando, mas alguns têm despertado. Louvado seja Deus por isso. Mas a gente precisa de muito mais. O povo de Deus precisa abrir os olhos. O povo de Deus precisa ser despertado, sair desse sono da morte que muitos estão. E olhando para essa realidade, para a vida desta igreja, mas não só dessa igreja, para a igreja evangélica no geral, no Brasil, no mundo, não há como não se lembrar do texto registrado no livro de Apocalipse 3, onde Jesus Cristo, olhando para a igreja de Laodiceia, Jesus faz uma advertência dura para aquela igreja. Uma igreja que, segundo nós vemos na Bíblia, era uma igreja que pregava a palavra, que tinha uma teologia correta, que tinha uma doutrina sadia, mas por ser uma igreja morna, segundo a palavra do Senhor, aquela igreja provocava náuseas no Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que pregava a palavra, que tinha uma liturgia correta, que não tinha desvios doutrinários, escândalos, mas que não tinha brilho nos olhos, mas que não tinha entusiasmo, mas que não tinha alegria, não tinha fome e sede da palavra, não tinha vibração pela palavra. Uma igreja apática, sem vida. E Jesus olha para aquela igreja e diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Apocalipse 3, 15 e 16 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uma igreja fria, sem brilho,
sem fervor provoca náuseas em Jesus Cristo. Faz com que Jesus Cristo fique com vontade de vomitar. Isso mexe com você, querido? Isso faz a sua perna tremer ou não? Porque se Jesus olhar para a sua vida, olhar para a vida dessa igreja, sabe, pastor, eu fico pensando, qual sentimento nós estamos provocando em Jesus Cristo hoje? Que tipo de sentimento Jesus Cristo tem ao olhar para a igreja presbiteriana central de Campo Grande hoje? Qual o sentimento que Cristo tem ao olhar para a sua vida, querido? Para a sua vida. Isso tem que tremer, isso tem que mexer com a gente, tem que fazer com que a gente trema, sinceramente. Obras não impressionam a Cristo, ativismo não impressiona a Deus. O que Deus quer é o nosso coração. O que o Senhor espera é que nós tenhamos um coração sedento pela palavra dEle, por Ele, por buscá-lo. Um coração compungido, um coração contrito, um coração humilde, um coração humilhado, um coração arrependido. Este é o coração que, segundo a palavra do Senhor, Deus jamais desprezará. Um coração compungido e contrito, humilhado, arrependido. Este é o coração que Deus não despreza. Como é que está o teu coração? O que você tem, nutre, alimenta no teu coração? Portanto, amado, fervor espiritual não é uma emoção barata, óbvio que não. Fervor é amor. Fervor é necessidade de Deus. Fervor é dependência do Senhor. Fervor espiritual é brilho nos olhos quando nós nos preparamos para ir para a casa do Senhor. É vontade, é desejo, é alegria de estar aqui. Fervor espiritual é quebrantamento, é arrependimento, é choro pelo pecado. Quanto tempo faz que nós não choramos pelos nossos pecados? Fervor espiritual é fome da palavra. Fervor espiritual é ter uma vida de oração. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de uma vida de santidade. Ontem no chá da SAF, Catiúcia levou uma mensagem que dizia basicamente, falando sobre Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, que enquanto Marta se dedicava a servir ao Senhor Jesus Cristo, correndo de lá para cá, Maria estava aos pés de Cristo, o adorando e ouvindo os seus ensinamentos, os ensinamentos do Mestre. E assim tem que ser a nossa vida. Muitos querem servir a Deus, trabalhar para o reino de Deus, mas não têm uma vida de intimidade com Deus. Primeiro, vida com Deus. Vida com Deus. Depois, trabalho para Deus. As coisas não podem se inverter, porque senão seu trabalho é inútil, é estéril, não dá frutos. Nós precisamos de um avivamento para sermos lá fora aquilo que nós ouvimos, falamos e cantamos aqui dentro. É por isso, jovens, adolescentes, que vocês não podem estar aqui louvando a Deus, cantando louvores ao nosso Senhor, e lá fora cantando Anitta, Pablo Vittar, seja lá que desgraça for, pastor. É por isso que nós não podemos estar aqui dentro e lá fora envolvidos com coisa errada, com desonestidade, mentindo, envolvidos com coisas complicadas, erradas. Nós precisamos ser lá fora aquilo que nós declaramos, cantamos, ouvimos e falamos aqui dentro, querido. Nós precisamos de um avivamento. E a ordem que Deus dá, ou deu para aquela igreja de Laodiceia, é a mesma ordem que Deus dá para a nossa igreja, para mim e para você. Jesus olhou para aquela igreja, disse: eu conheço as tuas obras. E aquilo provocava náuseas em Cristo.
E Jesus deu uma ordem para aquela igreja, e aquela ordem serve para nós: arrepende-te. O verso 19 do capítulo 3 de Apocalipse diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. 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 Arrepende-te enquanto há tempo. Enquanto há tempo, arrepende-te. Deus não nos quer pela metade, queridos. Deus quer o nosso coração por inteiro. A palavra do Senhor, nós lemos aqui, diz que Ele disciplina e repreende a igreja dele porque Ele nos ama. E o quanto isso é maravilhoso. Por mais que nós sejamos miseráveis, Cristo nos ama, pastor. Ele anda no meio do seu povo, Ele anda no meio da congregação. Ele não está somente aqui, Ele anda no meio do povo de Deus. Anda sondando os corações, anda nos disciplinando, anda nos repreendendo, anda nos exortando, anda nos amando, nos animando, nos guiando, nos fortalecendo. Jesus te ama, querido. E a maior prova é a salvação que Ele nos deu de forma graciosa. Que Deus derrame nesta igreja e sobre a vida de cada um aqui. Sinceramente, é o meu desejo para a minha vida, porque eu preciso. Eu preciso. Um sopro de vida. Um avivamento verdadeiro e genuíno. Que nós sejamos cheios do poder do Espírito Santo de Deus, que nós sejamos transformados e moldados conforme a vontade do nosso Deus, para que assim nós sejamos de fato capazes de viver uma vida conforme a vontade dEle. Que de fato nós sejamos uma igreja em nome do Senhor Jesus Cristo, uma igreja fervorosa, uma igreja que de fato nós estejamos aqui desejosos de buscar a Deus, com os nossos olhos brilhando por estar na casa do Senhor, sabendo que Ele é o nosso Pai. Que nós tenhamos fervor, querido, alegria, amor, desejo, vontade de estar na casa de Deus, buscando ansiosamente a sua presença, tendo Ele, de fato, em primeiro lugar na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande, como também abençoe a igreja cristã em toda a face da terra, para que de fato, Senhor, o Senhor promova um avivamento na nossa vida, promova um avivamento nessa igreja, no meio do teu povo. Vivifica-nos, Pai, vivifica-nos, Senhor. Com esse coração, querido, nós vamos louvar a Deus novamente.